noite, pessoal. Me chamo Beatriz Holanda. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriele Félix. E esse é o Conta aí Jovem. Então, pessoal, como eu já tinha explicado no episódio passado, a dinâmica de massa é diferente. Ela só vem com presenças de mulheres, para representar o mês da mulher, claro. E vocês devem ter percebido que Samara não está aqui. Hoje a gente tem uma nova apresentadora junto comigo, que é a Adriele. Olá, pessoal. Meu nome é Adriele. Sou membro do CRC Jovem e estou muito feliz de estar podendo participar desse episódio tão especial, nesse mês que é tão significativo. Então, também quero apresentar nossa convidada, Ana Paula, empresária, presidente do sindicato, e queremos que ela fale um pouquinho sobre ela. Não só o que nós temos aqui, mas como pessoa. Quem é a Ana Paula? Boa noite. Quem é a Ana Paula? Uma pessoa feliz, que ama estar do lado de pessoas, de amigos, família. Me sinto muito bem quando eu estou rodeada de pessoas queridas. Não quero falar da contabilidade, né? A gente já fala de contabilidade demais, mas também quando eu estou envolvida em alguns trabalhos contábeis, me deixa muito feliz. É uma coisa assim que me transforma. A Ana Paula, ela se sente bem quando está ouvindo música. Eu gosto de ficar em casa sem fazer nada, absolutamente nada. E não tem coisa melhor do que não fazer nada. Tem momentos assim que a gente precisa desopilar. Ficar com a minha filha é uma das coisas que mais me faz bem. Essa é a Ana Paula. Acho que é um pouquinho da Ana Paula. Dentre tantas outras coisas que eu gosto de fazer, estar com a minha família, com o meu marido, com os meus amigos, rodeada de pessoas queridas. Essa é uma das principais características da Ana Paula. Que bom conhecer um pouquinho do seu lado. Mas eu queria entrar num certo ponto, que é a questão da presidência do Sindiconta. Cerca de 38% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E eu queria saber, dentro da sua jornada, como é ser a primeira presidente do sindicato? Mulher, né? Mulher, claro. A jornada até aqui, eu não posso dizer assim que foi difícil, porque foi uma surpresa chegar aqui. Eu tenho 10 anos de sindicato. E nesses 10 anos eu aprendi muito, principalmente com o Reinaldo, né? Quem é o Reinaldo? É uma pessoa que marcou demais a minha vida. Ele não está mais aqui entre nós, mas há 10, 11 anos atrás, quando eu recebi um telefonema dele, dizendo que queria ressuscitar o sindicato porque estava morto, eu comecei a rir. E isso só é um pouco também está dentro da minha história, né? Faz referência à primeira pergunta. Quando ele me ligou e eu preciso da sua ajuda, Paulinha, aí eu comecei a rir de verdade. Eu disse, como é que você vai ressuscitar o que está morto? Né? Ninguém fala mais no sindicato e as pessoas tinham uma visão também deturpada de sindicato. Aqui eu tinha, antes de conhecer o Reinaldo e o que ele fez do nosso sindicato. Então, o que é que acontece? Eu abri as portas do meu escritório à época. Ele, como contador público, ele não tinha onde sediar. Ele encontrou alguns livros, algumas fichas antigas, botou uma caixa debaixo do braço e bateu lá na porta. Então, eu abri as portas do meu escritório com a minha sócia na época e eu disse, essa sala aqui é sua, está desocupada, você fica aí com o seu sindicato e eu fico aqui com as minhas contabilidades. Mas aí ele foi pegando uma pessoa, a outra, a gente precisa montar uma diretoria, eu preciso de você. Eu disse, não, peraí. Era uma sala para o sindicato, eu não estou inclusa nesse pacote. Mas ele precisava de uma diretoria, certo? E convidou algumas pessoas, montamos uma diretoria. E nós começamos a trabalhar pelo sindicato. Eu fui entendendo a logística de um sindicato, que na verdade não era o que eu pensava. Mas ao passar dos anos, nós fomos sentindo que só quem trabalhávamos éramos nós. Eu e ele.
De vez em quando, quando a minha ex-sócia, ela podia, né, sócia na época, ela podia, ela ajudava. Então eu fui diretora de esporte e lazer numa gestão, na primeira gestão, dos primeiros 3 anos. Depois eu fui secretária e mais 3 anos de gestão, assim, de luta e poucas pessoas se associando. Quando eu digo muita luta é porque sexta-feira passada nós tivemos o primeiro evento dessa nova gestão da mulher, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E nós fizemos isso alguns anos atrás. Fizemos uma mesa bonita lá no sindicato e tudo, e só foram 3 mulheres. E para mim foi um dia muito triste, porque eu vi o Reinaldo ligar para um, ligar para outro, e chamei umas amigas minhas da faculdade para poder fazer volume, para a gente poder fotografar e ter um registro do sindicato no Dia da Mulher. Então, assim, sexta-feira para mim foi um marco. Ver que há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu acho, a gente fez esse mesmo evento e não tinha ninguém. Né? Hoje temos nós 2 diretoras que fazem parte dessa atual diretoria, elas participaram desse dia, nós temos uma foto lá registrada, mas muitas lutas, né? Depois veio a reforma e acabou o dinheiro, perdemos a sede de novo, até porque a sede já tinha saído lá do meu escritório, já tínhamos conseguido uma sede nova, a gente teve que procurar um espaço menor. E nesse espaço menor, o Reinaldo chegou para mim: Paulinha, eu vou abandonar o sindicato, mas antes de abandonar eu vou dar o último tiro. Aí eu disse: o tiro de misericórdia, agora a gente enterra o sindicato de vez. Mas não, ele disse: eu vou convocar uma nova diretoria. Eu disse: rapaz, não vai dar certo, a gente trabalhou todos esses anos em vão, vão ser mais 3 anos perdidos, não, dessa vez vai dar certo. Então foi convocada uma nova diretoria e alguns também não acreditavam. A gente colocou para fora um monte, entrou mais um bocado da gestão 2019, a gestão que realmente marcou o Sindiconte. E o Reinaldo acertou. Não ao todo, né? Geralmente são 22 pessoas, uns trabalham mais que os outros, mas a gente entende. Né? Nem todo mundo tem aquela disponibilidade. O trabalho do sindicato é um trabalho por amor. Então ele conseguiu. Ele foi embora antes de ver o sindicato reviver, mas ele renasceu como uma fênix. Tá lindo. Hoje nós temos algumas pessoas da gestão 2019 e eu tenho orgulho do trabalho que ele fez. Se hoje eu estou aqui é por causa dele, porque ele me ensinou o que é o sindicato. Depois dele, só ele. Então, onde quer que ele esteja, eu sei que ele está muito feliz, porque eu estou aqui dando continuidade a um trabalho que nem eu acreditava que ia dar certo. A gente foi, né, para o evento e foi lindo. E esse mês de março é marcado por muitos eventos femininos, presença de mulheres em vários ambientes, esse assunto de empoderamento. E a gente queria que você falasse um pouquinho o que é para você esse empoderamento feminino, essas lutas, igualdade salarial, que a gente tanto fala, que a gente tanto luta. Nesse mês tem uma ênfase maior, né? Mas precisa ser falado sempre. Empoderamento feminino é um movimento, para mim, extremamente necessário, contínuo. Mas eu tenho exemplos de empoderamento feminino. Eu tenho uma prima e eu digo que essa questão da igualdade, ela é cultural, eu vejo que é mais cultural. Quando eu vejo uma mulher que trabalha com N homens, e são muitos mesmo. Ela trabalha numa multinacional, trabalha no setor de RH, e ela entra no campo, né, lá de bota, capacete, e tem lá 100, 150 homens,
e respeitam, sabe? E existe uma coisa chamada igualdade. E isso ela para mim é um exemplo, porque não é só eles olharem para ela com respeito, mas a maneira que eles se portam a ela, sem aquele olhar de malícia, porque por ser mulher, no meio de tantos homens, já desperta certos sentimentos, mas a imposição, a impostação de voz e o respeito que eles mantêm sobre ela para mim é um exemplo de empoderamento. Então é isso que eu acho que a nossa sociedade precisa, de homens que respeitem mais o lugar das mulheres, que a mulher ela pode trabalhar no que ela quiser, ela pode estar onde ela quiser, ela pode ser o que ela quiser, mas para que isso aconteça, tem que existir um trabalho permanente na cabeça masculina, e é desde criança que as mães têm que educar os seus filhos para isso. A cultura da gente, que é uma cultura que vem de muito longe, é aquela cultura que a mulher nasceu para estar no fogão. A mulher nasceu para ser dona de casa, e não é isso, acabou. Minha avó, morreu com 97 anos, dizendo a mim: seu marido, seu emprego. Eu digo que eu fui programada pela minha avó para não me acho uma mulher empoderada, mas eu sou uma mulher independente, né? O meu marido sabe disso. Eu sou uma mulher que sempre batalhei por tudo que eu quis e sempre conquistei tudo que eu quis na minha vida. E por ser mulher, se isso me atrapalhou, nunca. Nunca me atrapalhou. Então, eu acho que é um movimento necessário, a igualdade salarial, por mais que existam projetos, leis, a gente não vê muito na prática, mas existe. Eu tenho provas também que em alguns locais já existe, e a gente só precisa fortalecer esses movimentos. A gente falou um pouco sobre o sindicato, você falou um pouco sobre a história de como foi a jornada, e eu queria saber qual é a importância e qual é a função do sindicato. Eu vou falar meu ponto de vista: proteger e defender os contabilistas. Função nós temos tantas, várias, mas hoje eu acredito que representar o profissional da contabilidade perante os órgãos é uma das nossas principais funções. Eu posso colocar como exemplo alguns problemas que a gente tem com os órgãos. Vou citar aqui Junta Comercial, não que a gente tenha problemas, é um órgão excelente, a gente tem acesso a todos os órgãos, graças a Deus. A gente nunca precisou ir para televisão, nunca precisou ir para a porta de nenhuma entidade dessa, brigar, nem fazer barulho. Sempre a gente senta com os seus presidentes, com os seus secretários, e a gente sempre muito bem recebido, e sempre discutindo uma solução para como a gente pode resolver e facilitar tanto a vida do contribuinte quanto a vida do profissional contábil. Fora as convenções, reajustes salariais, a proteção, né, do trabalhador contábil, lembrando que o sindicato ele cuida, né, dos profissionais de contabilidade, e o SESCAP cuida da parte empresarial. E a sua diretoria, né? Hoje você como presidente, formada por grande parte mulher. A gente viu lá no evento muitas mulheres participando. E como é que foi essa composição, né? Como se deu essa composição? A composição começou lá atrás, já com o Reinaldo, né? Que já era um visionário, um sonhador. E ele, quando montou a diretoria dele, ele escolheu a dedo as mulheres que iriam fazer parte da diretoria, tanto que elas estão lá até hoje, certo? Então, hoje eu tenho uma diretoria de 22 pessoas, contando comigo, 23 com a Rosane, nossa secretária, e pessoa ímpar, esposa do Reinaldo, viúva, né, do Reinaldo. E nós temos 7 mulheres, 8 com Rosane, e essa composição, ela é interessante porque nós temos tantos homens dentro do sindicato ainda, mas são homens sensíveis,
São homens que nos entendem. São homens que compram as nossas ideias. Então, eu digo que eu tenho a melhor diretoria do mundo. A gente falou também sobre o evento que aconteceu, referente ao Dia da Mulher. E eu queria saber quais são os futuros eventos e projetos que tem dentro do Sindiconte. Spoiler, para dar spoiler. É claro. A gente sempre tenta, no episódio passado com a Lucineira, e eu tava puxando aqui um pouco do evento que ia acontecer no CRC Mulher, né? Então... Bem, o planejamento estratégico da gente para o ano de 2023 é imenso, certo? Mas nós já temos um evento em andamento agora, acredito que para março ainda, mas não está fechado. Certo? A gente está negociando com o palestrante e durante o ano eu acredito que nós ainda vamos trabalhar a Semana Alagoana de Contabilidade. Também era um projeto do Reinaldo e faz parte do nosso planejamento estratégico. Nós temos convênios. Estamos nas tratativas ainda com muitos convênios, porque essa parte do profissional, dos benefícios do profissional, do contabilista, do associado, também é um fator de extrema relevância dentro do nosso sindicato. Mas, assim, eventos futuros, nós temos uma programação que a gente ainda precisa fechar com alguns palestrantes. Está tudo montado até o final do ano, mas eu acredito que tem muita coisa boa, que o pessoal ainda vai se orgulhar muito do nosso sindicato. Tem muita surpresa até o final do ano. Será que a gente consegue arrancar até o final do podcast um nome? Possível. Ou já confirmado, assim, sem... Tem essa agora de março, por exemplo, a gente está pensando realmente em focar na Secretaria da Fazenda, que vem nos causando algumas situações, então a gente precisa ter alguns esclarecimentos, então a gente vai tentar focar na Secretaria da Fazenda próxima. Mas as que estão lá para frente, a gente vem fechando alguns nomes, então não adianta chegar a falar que pode ser que mude alguma coisa. Sim. O podcast, né, é escutado por profissionais contábeis, jovens contábeis e para se associar. Como é que faz? Para se associar, tem 2 opções para se associar. A gente tem o Instagram, tá? E estamos de cara nova, tá? É importante ressaltar. Vocês, por favor, curtam, sigam, compartilhem, tá? E tem lá um linkzinho na bio, tá? E tem também um telefone da Rosane, que eu não lembro agora, mas... Está lá também, acredito que no Instagram do sindicato, que você pode conversar diretamente com a Rosane, tem um atendimento diferenciado, ela vai fazer toda a apresentação, falar um pouco do sindicato. São duas maneiras de associar diferentes. Um é mais pessoal e a outra mais, como é que a gente pode dizer, mais séria, mais direta, formal, né? Mais formal, burocrática. Pelo Instagram você não tem... E qual é o arroba do Instagram? Deixa pro pessoal... Que massa. Sindiconte, eu acho, .al, né? Eu não... Agora esqueceu. Não... A gente deixa na descrição deixa na descrição do vídeo. Eu não faço isso comigo. Não, mas... Além de ser presidente do sindicato, você é empresária também, né? Isso. E como surgiu essa vontade de ter seu próprio negócio? Aí... É velha essa vontade de ser dona. A vontade de ser dona é velha. A minha mãe disse que com muito pequena, coisa de 7, 8 anos, eu vivia pedindo dinheiro para como toda criança, para querer comprar uma coisa e outra. E ela disse, não, você quer, vou fazer brigadeiro, você vai vender na escola. Ótimo. Fui vender brigadeiro na escola. Só que existia um problema. Eu ficava o intervalo todinho vendendo brigadeiro e deixava de brincar. Até fazer uma proposta a uma colega minha que ficasse vendendo, lembro como hoje, Isabelle, o brigadeiro, e quando eu voltasse... Terceirizando o serviço. E quando, mas eu tinha 7, 8 anos, engraçado, porque quando eu paro para pensar nisso, eu já tinha funcionário naquela época.
Então, a Isabelle, lembro como hoje. Então, eu pedia para ela ficar e ela ficava lá vendendo brigadeiro. Quando eu voltava do intervalo, ela ganhava 2 brigadeiros. E fazia presilha para vender. E sempre tive essa vontade de empreender. E quando eu saí da faculdade, a minha ex-sócia me chamou para abrir o escritório, mas eu trabalhava, inclusive trabalhava não na minha área, mas já trabalhava e, enfim, ela, não, você tem que sair dessa vida, você tem um diploma, eu disse, mas eu ganho muito bem, ganho o dobro que você, não estou na área, e aí a gente foi e resolvi assumir de vez a contadora que tinha dentro de mim. E a gente foi galgando, assim, o nosso nome, os nossos clientes, mas a vontade de empreender sempre existiu. Nasceu com você. Acho que nasceu comigo. E os maiores desafios dessa carreira, que começou, né, logo depois da faculdade? Os maiores desafios foi primeiro aceitar que foi muito difícil, aceitar a contabilidade na minha vida, que eu sempre achei uma profissão dificílima. Até hoje eu acho. Mas um dos maiores desafios foi romper a minha sociedade no ano 2018. Foi quando o Reinaldo me abraçou de vez. E ali eu era o comercial do meu escritório e a parte técnica sempre ficava com ela. Ela não tinha muito traquejo com o cliente e a gente se completava. Né? Até o pai dela dizia, que é meu eterno mestre, que era a casadinha perfeita. Mas assim, não deu certo e para mim foi um baque, um choque, né, de realidade. E agora ter que começar. Então, por mais que eu tenha 14, 15 anos de profissão, está sendo um recomeço. Porque eu fazia uma área totalmente diferente dentro do escritório e de 4, 5 anos para cá, eu estou vendo a contabilidade de outra forma, né? Com todos os seus prós e contras, e é assustadora. Qual conselho você daria para você do passado e para as mulheres hoje em dia que quer seguir na área da contabilidade, seguir em cargos de liderança como o seu e ser empresária também? Primeiro é não parar de estudar. Nunca pare de estudar. Compartilhar. Compartilhe com o colega. Peça informação. Não tenha medo de perguntar. Né? Hoje eu tenho uma diretoria que me assiste de uma maneira assim absurda. Né? Já existia. Então, assim, quando você tem uma dúvida, que antes a gente não tinha, né, esses grupos, essas coisas, esses grupos de estudo tão próximos assim na palma da mão. Então, quando você pergunta, quando você compartilha, né, quando você está ali trocando experiência, acho que você abre seu olhar, você tem outra visão. E para as mulheres que querem empreender, não desistir. Por mais que pareça clichê, não desista do seu sonho. Sonho é uma coisa que a gente vai cultivando dentro da gente. Sonhemos hoje, eu digo, e realizaremos amanhã. Para se tornar realidade só depende de você. Tudo vai depender de você. Então, sonhar, não deixar de sonhar, não parar de estudar, compartilhar informação, receber. Uma troca, Uma troca. E sua maior inspiração na área profissional, na área pessoal? Na área profissional eu tenho N inspirações. Várias. Se eu parasse aqui para dizer, eu ia passar um grande tempo. Mas as minhas inspirações profissionais sabem quem são. Porque todos os dias eu estou falando para eles, para elas. São pessoas assim são essas pessoas que me assistem. São essa troca que eu acabei de falar para vocês.
Então, são pessoas que estão muito próximas de mim, são pessoas que eu amo de coração, são minhas inspirações. Eu realmente não quero dizer nomes, mas uma inspiração pessoal que foi e sempre será o meu avô. Entendeu? Não tem para onde. Né? Para mim, falar do meu avô como inspiração pessoal é trazer tudo de bom que ele colocou dentro de mim. O que ele tinha de bom, ele passou para mim. Negro, honesto, trabalhador, uma pessoa que caiu, levantou várias vezes. E o dia que ele soube que a primeira neta dele ia se formar, para ele foi a maior alegria do mundo. Infelizmente, ele não pôde estar comigo na formatura, porque ele ia dançar minha valsa de formatura, mas ele perdeu a perna na véspera da minha formatura. Mas mesmo assim, eu fui lá, levei o meu diploma no hospital, ele se emocionou, levei o meu anel, tá aqui, vô, do jeitinho que você sonhou. Que o sonho da vida dele era, olha, eu preciso, antes de morrer, eu tenho que formar um neto. E ele entregou o diploma ao meu namorado na época, meu esposo, dizendo, olha, vá lá e faça bonito. E tô tentando. Eu acho que ele tá orgulhoso. Com certeza ele deve estar. Eu queria saber se em algum momento o fator de ser mulher, que a gente sabe que é culturalmente enraizada no Brasil, essa discriminação, se atrapalhou a sua trajetória profissional, se você sofreu algum preconceito, assédio, se você ficar à vontade de falar, é claro. Houve um momento da minha vida, logo que vocês perguntaram, a resposta ia ser não. Quando você foi um pouquinho mais à frente, houve um momento, eu já fui estagiária, tinha um escritório, e houve uma situação dessa, desconfortável, pode-se dizer, que eu não quero tratar, não quero entrar em detalhes, mas fora isso, uma situação, assédio moral, por ser mulher, ser mãe, eu vivi um momento também no ambiente de trabalho do qual eu não pude, o chefe não queria que eu cuidasse da minha filha para poder trabalhar. E eu disse, a minha filha está acima de tudo, pode me demitir. Depois o chefe voltou atrás, pediu desculpa, mas foram dois fatores, assim, duas situações bem distintas. Uma, eu era estagiária, office boy, no escritório de contabilidade, também todas as meninas sofriam assédio moral, e essa pessoa disse que eu nem passaria no vestibular. Sou presidente do sindicato, tá? Agora esfrega na cara, zomba. E, enfim, é muito difícil. A gente brinca hoje, mas na época mexeu muito com a cabeça. Era uma pessoa, né? A gente, quando tá numa situação inferior, a gente pensa, e eu nunca falei para os meus pais. Na verdade, meu namorado, que meu esposo na época acompanhou tudo de perto, e ele sabe que é uma situação que só eu e ele sabíamos, que mexeu muito com a minha cabeça. Inclusive no outro dia realmente eu pedi demissão, mas a gente não quer falar para os pais, a gente não quer denunciar, porque a posição daquela pessoa, como é que vai ser, né, ouvindo de família humilde, coisa e tal, o que é que ele pode fazer contra meu pai e minha mãe. Então é por isso que muita mulher se cala. Só que hoje a situação é diferente. Hoje nós estamos já da volta por cima. E eu já deixo até aqui um recado para as mulheres que não se calem. Que nós temos todo o respaldo, tanto político quanto
políticas públicas para as mulheres, como a secretária da Mulher falou na sexta-feira, nós temos todo um arsenal a nosso favor. Então, é proibido ficar calada. Até porque agora temos não só o apoio do Estado, né? Temos o acompanhamento da patrulha, né? Exatamente. Da Maria da Penha. Então, eu acho que é o recado e para alertar as mulheres de não continuar se calando em certas situações. Até porque hoje a voz pode ser realmente desengasgar, né? Apoio, né? Porque assim, às vezes a gente sabe, conhece as leis, mas a gente quer uma mão, assim, amiga, alguém para apoiar, para dizer você tá certa, você vai conseguir. E assim, hoje a gente já consegue, né? As amigas que estão ao lado, as profissionais que estão ao lado, de lutar junto, de você ter liberdade de dizer, ó, passei por isso. Na hora eu não percebi, mas agora eu tô percebendo que foi assédio, que foi uma violência, que foi... Exatamente. A gente parece que precisa processar rebobinar o que aconteceu, porque até então era um fato para mim irrelevante. A gente não percebe, né? A gente meio que fica estatalada, né? Exatamente. E depois vem aquele estralo. Eu tinha 20 anos, né? Então, assim... Eu queria saber o que falta você conquistar, realizar, o que você ainda idealiza para você. Você falou de algumas realizações, né? O fato de conseguir se graduar, né? De ter seu escritório, falou um pouco da sua filha, mas o que falta, assim, para Paula hoje de realização? De verdade, nada. Eu sou uma pessoa realizada. A minha filha, ela me completa. A minha família me completa. Bens materiais faltam, mas são bens materiais. A gente morre e não leva nada. Então, eu acho que o que eu queria conquistar nesse mundo, eu conquistei. Que foi a minha família, o meu marido, a minha filha, que eu amo os dois incondicionalmente. Então, eu sou uma pessoa realizada, de verdade. Não me falta nada. Tenho Deus no meu coração. Sou uma pessoa muito religiosa e não me falta nada. Quem tem Deus não precisa de mais nada. A gente chega numa parte do podcast que a gente abre perguntas para o público. Ai, meu Deus. E chegou uma pergunta que é da Gabriela, da UNIT, que ela pergunta assim: como você enxerga os limites colocados sobre nós, referente a preconceito, justiça social, salário, capacidade? Eu não, assim, Ana Paula, limites. Eu acho que até a gente estava conversando antes, não foi do podcast. Para mim não existe limite. Limite é o céu. Então, se alguém chega para uma mulher impondo limites, ela tem que passar por cima da pessoa que nem rolo compressor. Então, não existe limite. Eu não consigo enxergar que vai vir uma pessoa, vai vir um homem, vai vir uma mulher impor limites para mim. Eu não tenho limites. A mulher não tem limite. A mulher não tem que ter limite. O limite é onde ela quiser chegar. Bom, vamos saber. Tem outra pergunta, na verdade. Tem mais duas. Nossa. E essas duas é do Felipe. Inclusive, ele é nosso apresentador aqui do podcast, mas ele não consegue ficar de fora 100%. Então, ele mandou algumas... Posso até dizer que ele tá com ciúme de ter sido excluído nesse mês. Ele fica revoltado porque ele quer receber os roteiros. Eu falo assim, não, que você não é apresentador desse mês, então você não vai receber os roteiros. Tchau, Felipe. Tchau, Felipe, exatamente. Mas ele mandou umas perguntas aqui que terminou não saindo no nosso roteiro, mas eu vou pegar aqui no meu celular. Que legal. A pergunta que ele fez foi: como combater a exclusão e incluir ainda mais nas posições de liderança? Ai, minha gente, como combater a exclusão, é isso? E incluir ainda mais nas posições de liderança. Eu acho que a mulher, referente à mulher, lógico, ela estudando, buscando. A mulher, ela tem um dom, ela é multifunções. A mulher, ela é multifunções. Então, essa questão de exclusão é porque é tão longe da minha realidade essa pergunta, e eu não enxergo
essa questão, apesar da exclusão, que é uma realidade, mas é como eu falei anteriormente, a mulher, ela tem um poder. Ela tem um poder tão grande. Ela tem uma força tão grande dentro dela que supera qualquer tipo de discriminação. Então, eu acredito que se ela buscar, se ela estudar, se ela colocar na cabeça dela que ela vai ser o que ela quiser, não vai ter ninguém nem nada que possa excluir a mulher do lugar que é de direito dela, que é o lugar que ela quiser estar. Me veio aqui em mente você falar sempre sobre estudar, sempre buscar o conhecimento. E eu tenho um caso, e eu vou fazer essa pergunta não só para você, calma, eu vou fazer para a Adriele também, que a Adriele também possui um cargo de liderança onde ela trabalha, e eu queria saber a opinião de vocês duas. Esse caso é o seguinte: a pessoa é super preparada, o currículo dela é vasto, aí é muito bom. E você chega com esse currículo para apresentar a empresa, para você está concorrendo a uma vaga dentro da empresa. E a pessoa que vai olhar seu currículo, ela simplesmente olha, vê que é muito bom, só que você vai ficar numa posição abaixo dela e o currículo dela não é tão bom assim. E ela dispensa você pelo seu currículo ser tão bom. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que precisa de sensibilidade para entender essa situação primeiro, né? Porque acho que era até mais ou menos a pergunta assim, hoje como no cargo de liderança a gente pode diminuir essas situações? Eu acho que a acessibilidade de entender, o olhar, de conseguir perceber que está acontecendo isso é primordial, porque se a gente não percebe, se a gente acha que todas as atitudes elas são normais, não, é só a opinião dele, é só a opinião da pessoa, é só ela realmente não gostou. Então tem que ter um olhar criterioso para entender essa situação. E dentro disso, eu acho que o primeiro é o diálogo, né? Você abre o olho da pessoa, porque às vezes até a pessoa faz sem perceber. Assim, claro que existe a maldade, né? Mas eu tento ver o lado bom das pessoas. Pois é, eu ia entrar logo na parte da maldade aí. Eu tento ver que a pessoa fez, não. O bom que foi dividido, né? A bondade com a maldade. Porque eu tenho um diabinho, que aqui do lado eu tenho um anjo e o diabinho, mas o diabinho sempre fala mais alto. Então eu parto logo pro lado da maldade. É maldade, é aquela história que eu falei do rolo compressor, é inveja. Faça o seu, meu amigo, e bola pra frente. Agora, essa questão, o olhar sensível não existe, amigo, olhar sensível não, eu não consigo ver numa situação dessa, tá lá o seu currículo, você tá totalmente preparado, você vai ficar nesse cargozinho aqui porque eu quero. Na verdade, não é nem ficar nesse cargo, é você não ser aceita naquele cargo porque seu currículo demanda até de um cargo maior, entendeu? E aí é você que tá sofrendo a violência, você não sabe dessa situação, mas não é isso, e a líder tá vendo a situação acontecer? O caso, na verdade, o líder sabe e é ele que tá dizendo não para o seu currículo. Tá. E você, então, o que você nessa situação faria? Peguei vocês. Você como líder, chega uma pessoa com um currículo melhor do que o seu, aí você vai olhar. Preciso melhorar. Preciso estudar mais. Eu preciso chegar. Isso a gente tá dizendo aqui. Quando a gente sair, a gente vai. Preciso estudar mais. Preciso me igualar, pelo menos. Eu amei a reação de vocês. Deixa eu dar prosseguimento com a pergunta do Felipe, porque eu botei vocês. É a última, eu juro que é a última. O Felipe não estava barrado dessa conversa. O Felipe. Mas eu tenho que ter compaixão, né? Olhar crítico e sensível que você falou. Mas vamos lá, eu juro que é a última, Paula. Que é o seguinte, dados de uma pesquisa de 2019 mostram que 3 em cada 10 pessoas no Brasil ainda não se sentem confortáveis em ter uma mulher como chefe. E nesse número não estão somente homens, mas também mulheres. Esse dado, o Felipe falou que foi da fonte da BWG. E ele pergunta, como mudar o pensamento feminino e ter mais aceitação? Porque dentro desse dado que ele relatou, não tem só mulheres, não tem só homens, mas tem mulheres também julgando. Eu vou dar só um exemplo. Eu fui professora logo quando eu saí da faculdade.
Me formei 26, 27 anos. Eu fui dar aula numa faculdade, né? Essa faculdade nem existe mais. Então, quando eu cheguei para dar minha primeira aula, foi exatamente assim que eu fui recebida. Por alunos homens que não aceitavam uma professora de 26 anos, uma mulher, e de uma aluna mais velha que rasgou a prova e disse que se recusava a ter aula de uma mulher mais nova do que ela. Então, eu acredito é questão cultural mesmo. Até de acreditar que você é professora, porque a minha irmã mais velha, ela é professora de Direito. E ela começou mais ou menos na mesma idade que você, eu acho que, se não, com 27 anos. E ela entrou na sala, professora de Direito, e o povo achou que ela era aluna, ficou sem acreditar. Eu tive um aluno, depois a gente contornou isso, tá? Foi importante. Aí vamos, brincadeiras à parte, né, da pergunta anterior, com muito diálogo, conversa. A princípio, no primeiro dia, a resposta que eu dei foi: eu estudei para estar aqui. Foi só essa, certo? Sem muita conversa, porque a gente passou o exercício, o pessoal rasgou tudo, disse que não fazia, foi aquele rebuliço na sala. Aí teve um aluno mais velho, disse: eu me recuso, mas ele disse gritando, certo? Eu me recuso a ter aula de uma aluna, de uma professora que tem idade para ser minha neta. Aí eu: fulano, eu estudei para estar aqui. Se você não estiver sentindo bem, fique à vontade. Então, a gente foi trabalhando a cabeça dele, a cabeça da outra aluna. Na verdade, eram 3, 4 alunos que me causavam problema. Então, assim, desses 3, 4, eram homens e mulheres, entendeu? Ela não aceitava, ele também não aceitava, mas com o diálogo, com a conversa. E até comprovando em sala de aula, né? Exatamente, chegava e chegou a ser muito divertido, teve momentos que foram até muito divertidos. Eu tô tentando imaginar esse divertimento. Mas eu acho que é bem isso que você falou, tipo, só o dia a dia, só a postura profissional, só a conversa, e assim, o profissionalismo é que vai mostrar que sim, eu sou capaz. Se eu tô aqui, é porque eu sou capaz de assumir esse papel. Exatamente. Então, não tem conversa. Você pode gostar, você pode não gostar. Mas eu lutei, eu estudei para chegar aqui. Exatamente. E aí só cabe você aceitar e lutar para fazer o mesmo. Ponto, acabou. Tá aí. Simples, fechou, adoro. Simples assim. Então, chega aquela parte que, pelo menos pra mim, é triste. Mas acho que pra você deve estar sendo feliz. Tá, chegamos ao fim. Chegamos. Você conseguiu. Conseguiu. O nervosismo nem pareceu, nem soou. Não tô nervosa, não suei. Tá. Não, mas a gente quer agradecer por você ter topado, por ter vindo gravar aqui junto com a gente. Foi uma honra conhecer você um pouco. Muito. Então, muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Pensei realmente que ia ser bem pior, mas não foi. Realmente estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, compartilhar coisas que eu nunca compartilhei, nem com os amigos, coisas assim íntimas. E essa questão mesmo da faculdade, dessas coisas, do trabalho, foi uma experiência muito bacana. Não precisa fazer de novo. Mas primeiro podcast? É o primeiro tudo. E foi muito bacana estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Acessem o Instagram, mesmo sem eu saber o arroba, mas a gente vai disponibilizar. Acessem o Instagram lá do sindicato, curta, compartilhe, vamos engajar. Então, gente, deixa eu fazer alguns agradecimentos aqui, nossos agradecimentos à equipe da edição e patrocinadores. Começar agradecendo ao Martinho, agradecer ao Márcio, o Paulo, e agradecer aos nossos patrocinadores que estão com a gente desde a primeira temporada, que é o Migusta e a Unite, que disponibiliza o espaço aqui, e é o nosso novo patrocinador, que é a Lápis e Cia. Quer terminar finalizando alguma coisa, Adriele? Agradecer também, né? Foi o meu primeiro podcast. Gente! Também estou aqui pela primeira vez e foi muito gratificante. E a convidada também ajudou. Então, só agradecer ao CRC Jovem pela oportunidade. E é isso. Então é isso, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.